Então, em primeiro lugar, boa noite. Para quem me conhece, sou Rodrigo, monitor da disciplina de Mecânica dos Fluidos, tá? Vou estar com vocês ao longo do período. Então, antes de tudo, a primeira coisa que eu preciso fazer é isso. É só para mostrar aqui a monitoria a essa altura do campeonato, digamos assim, desde 2019 como monitor, ela tem abertura. Então, esse acaba sendo hoje, tá? Acaba sendo tá aqui nas nossas no Illustrator, eu registrei como sendo o nosso primeiro encontro, tá? É a primeira monitoria que a gente vai ter. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir mais uma janela privada, vamos ver se vai, e eu quero ver o Google Drive aqui. Por que eu quero dar uma olhadinha no Google Drive? Porque vai ser a maneira que eu vou, primeiramente, me comunicar com vocês, tá? Então vamos lá. O que a gente tem aqui na nota? Tá uma coisinha minúscula. Deixa eu fazer aqui uma aproximação. Essencialmente, o que a gente vai ter aqui no Google Drive é a nossa pasta da disciplina, tá? E eu atualizo essa pasta da disciplina com bastante frequência, tá? Eu nem entro no Drive, é um programa que eu já tenho aqui no meu computador, eu já mando ele rodar, ele lê no disco rígido e já coloca direto na internet o que ele vê de mudança. Tá. Então, sempre que eu mando alguma coisa aqui, eu já mudo direto no meu computador, e o meu computador, por si só, graças a Deus, é automático. Informação importante porque eu tenho preguiça. Ele já manda direto no Drive, então isso aqui é um reflexo do que está no meu computador, tá? Então, o que a gente vai encontrar aqui? A primeira coisa que a gente vai ter são alguns arquivos, tá? O que a gente vai ter de importante nessa pasta, tá? Direto aqui na raiz. A gente vai ter alguns arquivos que a gente vai usar ao longo da disciplina, tá? A primeira coisa que a gente vai ter aqui são essas tabelas, tá? Essa tabela número 1 aqui de propriedades físicas é uma tabela que com certeza Cláudia e Calçada já apresentaram para vocês. Isso aqui é do tempo que eles fizeram graduação de McFlu, graduação em Engenharia Química, lá no fundão. Então, a tabela de conversão de unidades tá, não é a mais completa do mundo, não é a melhor do mundo, mas ajuda bastante no que a gente quer se propor aqui para a disciplina, tá? Depois a gente vai ter aqui essa tabela de dimensões, tá? A coisa mais importante que a gente tem aqui são essas dimensões e nós vamos ter várias grandezas em diferentes sistemas de unidade. Não é muito útil agora, no início, vai ficar lá para o final, para o mês de setembro, tá? Mas é bom já ter impresso. Então aqui algumas integrais, constante dos gases, e nós temos aqui alguns dados, tá? De viscosidade de gases, tá? São dados de substâncias, tá? Que é uma coisa muito comum no nosso trabalho, seja na engenharia química, seja na engenharia de alimentos. A gente vai ter equações, essas equações dependem de algumas das propriedades da matéria e onde você vai encontrar isso. A disciplina, de graça, ela já te fornece algumas, tá? Mas ao longo do curso, os professores vão passar para vocês algumas referências, tá? Importante para a gente conseguir encontrar dados, propriedades físicas de substâncias. Uma já está aqui, tá? De viscosidade, consulta quem? O Perry, que é o Chemical Engineer's Handbook, o manual de engenharia química, tá? Acho que ele está na 9ª edição, se não me falha a memória, a edição de aniversário de 85 anos. No capítulo 2 é completamente dedicado só a propriedades físicas de várias substâncias químicas, tá? E, claro, o Perry é a nossa primeira referência, mas essa referência tem outras referências,
tá no final de cada sessão, tá? E também existem outros livros, tá? Outros lugares também. Você pode encontrar em sites, você pode encontrar em periódicos, você pode encontrar artigos científicos, tá? Esse tipo de informação, esse tipo de dado. Boa noite, Vitor Hugo. Só um momentinho que eu não tô. Minha tela aqui tá uma bagunça. Eu só tô, para Vitor Hugo que chegou agora, eu tô aqui só explicando o que a gente tem no nosso Drive, tá? Não comecei a falar nada de importante propriamente dito. Então tá aqui o nomograma, tá? Que é uma das maneiras que você tem para encontrar essa viscosidade. Então você tem aqui várias coordenadas x, y, tá? Então você marca esse ponto aqui dentro desse quadriculado, você entra com uma temperatura, traça uma linha reta partindo do ponto de temperatura, passando pela coordenada XY da substância que você quer e chegando aqui nesse eixo que marca a viscosidade em centipoase. Você pode também fazer o contrário, tá? Eu tenho uma certa substância, aqui eu conheço a viscosidade, qual é a temperatura que vai me dar essa viscosidade? É só fazer o contrário, tá? Esse nomograma aqui, você também... o nomograma é muito bom quando você quer uma substância, tá? Eu quero uma substância rapidinho. Encontra aqui, acho X, acho Y, entra com a temperatura, perfeito. Você tem a viscosidade e segue com a sua vida, tá? Nem sempre é assim. De repente, às vezes, pode ser mais útil. Muito comum quando a gente trabalha em planilhas, por exemplo, aqui na faculdade, mas não somente na faculdade, acaba sendo equações, tá? O próprio Perry, ele trabalha com alguns nomogramas, mas ele vai ter tudo equacionado. Então, você vai ter, por exemplo, C1 exponencial de C2 mais C3 elevado a C4 e Ln de C5. Expressões desse estilo aí, tá? Então, simplesmente é para mostrar aqui que existe, tá? Tem viscosidade, tem densidade de gases, viscosidade de líquidos, tá? Então tá aqui, é o que você vai encontrar nessa tabela de propriedades físicas. Tá gravando? Tá gravando. Vamos lá então, não preciso mais disso. A segunda coisa que vocês vão encontrar aqui é essa tabela número 2, continuidade de movimento. São algumas equações que eu tenho que trocar essa tabela aqui, porque está com um errinho. Aqui tem um igual a zero, então eu preciso corrigir isso ainda hoje. Tá, então você vai encontrar aqui a equação da continuidade e do movimento, tá? Então são equações. A continuidade nem tanto, mas ela muda um pouquinho e o movimento, vamos lá, uma, duas, três, quatro. Quatro páginas para a equação do movimento e ainda mais 2 páginas só para poder tratar do tensor tensão que entra ali na equação do movimento. Então, de maneira nenhuma, os professores de vocês vão forçar a gravar tudo isso. A gente vai poder consultar o tabelário. Eu já aviso o seguinte: para a primeira parte da disciplina, a gente vai precisar dessas tabelas 1 e 2 aqui, tá? Essas tabelas 3 e 4, elas ficam para a segunda parte da disciplina. Vamos lá então, essa tabela 3 aqui, ela trata de perda de carga, que a gente vai utilizar para alguns cálculos da segunda parte, tá? Então, ela fica aqui, o nosso rugosidade relativa, o diagrama de Moody, diagrama de von Karman, tá? Isso aqui trata do Pitot, isso aqui é coeficiente de expansão. Enfim, não se assustem. Isso aqui pode parecer, para quem é novo na disciplina, pode parecer a coisa mais maluca. Tudo isso vai ser explicado e tudo isso vai fazer sentido. Vamos lá então. A próxima coisa que a gente precisa é essa tabela 4 aqui, também fica para a segunda parte da disciplina, que vai tratar de bombeamento de fluidos, onde a gente vai ver um pouco de curva característica de bomba e seleção de equipamentos de bombeamento de fluidos. Então, só para deixar aqui bem registrado, essas tabelas aqui, tá? Tem uma versão que é dos professores, tá? Essa versão aqui que é a versão original. Então, tá aqui, ó. Essa é a versão original. Eu sei que ela tá aqui, tá? Foi retirada da primeira edição do Bird, Stewart e Lightfoot, que é o livro de fenômenos de transporte. E se não me falha a memória, eu acho que esse é um livro de 1963, tá? Então, tá aqui. Vocês têm acesso a
É o tabelário de um livro de 1963. Está um pouquinho feio, por isso que eu fiz essa versão aqui. Não precisa imprimir as duas, só uma delas, tá? Então, já deixo avisado que vai precisar. O que a gente tem aqui a mais, tá? Então, isso aqui é o essencial. Tudo que eu vou falar que vem aqui em cima não é essencial, não precisa imprimir, tá? Porque esses dias eu fui precisar da minha impressora, não sei porquê, resolveu que se ela vê o modem Wi-Fi, ela não liga. Vai entender por que isso está acontecendo. Mas se a minha impressora vê que o Wi-Fi está funcionando, ela não liga. Precisei imprimir um documento correndo R$ 2 para imprimir uma folha, né? Então, já tem noção do problema. Sugestão: uma pessoa imprime, o resto escaneia. Mas eu não vou falar nada mais do que isso. Vamos continuar aqui. Em relação a essas coisas que não precisam imprimir, a gente tem o diagrama de Moody, tá? Esse diagrama de Moody aqui é o mesmo que está lá no tabelário lá embaixo. Você pode substituir. Ele só está numa qualidade melhor. Eu roubei isso aqui do Fox, que também é uma das referências de mecânica dos fluidos, tá? Esse formulário aqui para a segunda prova, eu já vou ter que engolir as minhas palavras, porque vocês vão usar ele para a segunda prova. Então ele tem que ser imprimido também, tá? Mas é só para P2, que vai ser lá para o mês de setembro. Não precisa se preocupar com isso agora. Esse aqui é o livro de Mecânica dos Fluidos, tá? Que é, coloquei aqui o título, Mecânica dos Fluidos para Engenheiros Químicos, que é de 8 julho a agosto de 1988. Como eu falo, é da época que Cláudio Calçada fizeram McFlu, tá? Lá no fundão. Então tá aqui, é um livro bem interessante, porque eu acho que em algum lugar aqui, falei aqui, não é, peraí, não é assim que você se aproxima. Ctrl 0, por favor. Aqui fiz algum... Nossa, esse computador tá uma tristeza. Pronto, vocês podem ver aqui, ó, nome de Luiz Américo aqui, tá? E é um livro bem interessante porque ele traz uma boa coletânea de exercícios, tá? Então, ó, aqui é a nossa tabela de dimensões, nossa tabela de conversão de unidades, tá? Então ele traz aqui alguns exercícios para vocês poderem resolver ao longo do caminhar da disciplina e também traz um pouquinho, tá, de lembrança da parte teórica. É bem pouca coisa. É questão de 3, 4, 5 páginas. Não passa de ser mais do que isso, tá? Então é um livro muito bom para a gente poder acompanhar ao longo da disciplina. O que eu trago para a disciplina? Tudo que eu falei até agora foi entregado pelos professores de vocês. Entregado não, eu conjuguei o verbo assassinando a língua portuguesa. Foi entregue para vocês pelos professores da disciplina. O que eu trago aqui? Tem essas notas de aula aqui, tá? Isso aqui eu desenvolvi ao longo da pandemia, tá? Para quem não sabe, não sei se foi de ciência de vocês, mas o monitor continuou, monitor não necessariamente eu, todos os monitores continuaram recebendo desde a primeira semana do período até o primeiro período remoto, que foi o 2020.5, o excepcional, o SE. Então, né, isso aqui foi parte do meu trabalho ao longo da pandemia. Então é uma versão, tá, em papel das notas de aula, tá? Essencialmente o que foi? Eu peguei o meu material de quando eu fiz McFlu, que foi em 2018.2, e passei aqui uma versão digital para o computador, tá? Também fui adicionando algumas observações, tá? Coisas que eu fui anotando no meu caderno, tá? Então não é só simplesmente um copia e cola do que foi passado no quadro, tá? Vamos lá. Vocês também vão encontrar aqui os slides, tá? Então, tem as notas de aula, também tem os slides que os professores de vocês, tá, fizeram em preparação para o período remoto. Eu vi que a Cláudia mandou no WhatsApp, a turma do Calçada não recebeu, então eu vou colocar aqui dessa maneira, todo mundo tem acesso, tá? Vamos lá, por fim, tem essa lista de exercícios. E eu deixei por último, porque ela vai ser o mais importante, tá, ao longo dessa monitoria. Como é que eu desenvolvo essa monitoria? Eu coloquei encontros de terça até domingo, por quê? Porque essencialmente o nosso trabalho vai ser o seguinte: eu divido essa disciplina, vamos colocar aqui, eu não
Ele não vai me mostrar aqui. Ele não vai me mostrar. O que eu queria aqui seria uma lista de tópicos, como um sumário. Só que o Google não está me mostrando isso. Eu teria que abrir dentro do meu computador. Eu tenho um leitor de PDF instalado? Eu não tenho um leitor de PDF instalado, logo não vou conseguir ver. Mas, essencialmente, nós temos aqui vários capítulos. Capítulo 1, conceitos básicos. Então, vamos lá. Cadê aqui? Capítulo 2, estática de fluidos. Então, passa aqui. Capítulo 3, equação da continuidade. Capítulo 4, equação do movimento. Tá? Essencialmente, então, essa lista de exercício ela é dividida em capítulos. Tá? Então, o conteúdo da primeira prova é capítulo 1 até 4, e o conteúdo da segunda prova começa no capítulo 5, aqui, tá? Está na página 24, e vai até o final, que é a nossa página 43, e fica no capítulo 7. Então a gente vai, primeiro bloco, primeira prova, 1 até 4, e depois 5 até 7. Tá? Essencialmente, essa maneira de dividir não é igual ao que vocês vão encontrar nas notas de aula que eu mesmo fiz. Aqui tem sumário, então facilita a minha vida. Tá? Vai do 1 até o 9, tá? E eu só, na a lista de exercícios só vai de 1 até 7, tá? Então, não concorda nem com a lista com as notas de aula, não concorda com os slides e não concorda com a maneira que o professor de vocês pode ministrar a disciplina, tá? Isso foi organizado pensando na maneira que geralmente cai na prova, tá? Essencialmente, o que a gente tem aqui, a primeira prova, são 4 questões, tá? 4, 5 questões, geralmente vem alguma coisa repetida, pode acontecer, tá? Então isso aqui cobre, no geral, os assuntos que a gente espera em cada prova, tá? Então, para a primeira prova, já anotem. Vocês vão ter conceitos básicos, que geralmente é uma questão envolvendo viscosidade, depois uma questão de estática, uma questão da equação da continuidade e uma questão do movimento. E eles podem destrinchar mais um pouquinho, abrir mais uma questão. Então, geralmente isso aqui é mais ou menos o que cai. Não ache que eu estou dizendo que vai cair um copia e cola disso aqui, porque não sou mãe de Ná até esse ponto. Mas isso aqui é mais ou menos um guia para vocês, de o que vocês podem esperar que vai acontecer. Tá? Enfim, então tá aqui. Essa lista eu não recomendo que vocês imprimam, tá? De maneira nenhuma, não é bom imprimir essa lista. Por quê? Vira e mexe, eu estou fazendo alguma ediçãozinha aqui, tá? Mudar exercício? Eu não mudo, mas o que eu estou fazendo? Eu estou trocando essas figuras aqui, tá? Então perceba que o capítulo 1 todinho eu já troquei, as figuras estão bonitinhas, maravilhosas. Nos outros aqui nesses últimos exercícios, nem tanto. E nos outros não tá, né? Tá de um estilo diferente, tá? Então tem que padronizar tudo isso. Isso pode mudar. E vira e mexe, eu pego um outro errinho de português, tá? Por quê? Não são exercícios de livros em português, tá? Na maior parte são livros em inglês, que nem tem tradução, então eu traduzi, e meu dedo gordo, obviamente, não cai no teclado aqui. Então, passa um errinho de português ou outro. Então, não recomendo que vocês imprimam, vocês podem consultar à vontade, foi feita para isso, mas não recomendo que vocês imprimam. E o que eu vou fazer? Aqui não foi criada ainda, porque no meu computador aqui as pastas estão vazias, meu computador não vai mandar pasta vazia à toa, ele é inteligente. Eu vou dividir, então, cada capítulo dessa lista de exercícios, ela vai ter uma pasta, tá? Então, tem capítulo 1, que é introdução, introdução mentira, é conceitos básicos. Então vai ter a pasta número 1, conceitos básicos. E dentro de cada pasta você vai ter que é a gravação do dia que eu dei a monitoria, e 2, que é a anotação, tá? Eu sempre mando junto a gravação em MP4, depois que a monitoria termina, eu converto aqui no meu computador, e também preciso mandar a anotação em PDF para vocês, tá? Repito, eu vi fazerem isso no período passado, não é bom. Por favor, não imprimam as anotações em PDF, tá? Uma porque eu escrevo com letras garrafais, para poder ficar aqui visível na tela do computador, e no computador, /celular, /tablet, sei lá, projeção de luzes em cima do Cristo Redentor, que vocês estão usando para assistir monitoria. Então não imprimam por causa disso.
e acaba também que é um pouquinho de desperdício de papel. O papel tá caro, a impressão tá caro. E eu também vira e mexe, quando eu passo o olho de novo, acaba que eu pego um errinho que eu cometi. Porque se tem uma coisa que eu não sou, é perfeito. Vira e mexe eu erro. Acaba passando um pequeno errinho ali, algum conceito que não ficou muito claro, alguma passagem que eu tenho errado, algum erro de sinal, que acontece com frequência, eu admito. Então eu vou lá, eu coloco uma errata, eu marco onde foi que eu errei, e você vai acabar com uma impressão que, bom, o erro já passou pela impressora, então vocês vão ter que ir lá corrigir também, vocês podem acabar esquecendo de ver. Enfim, é mais dor de cabeça. Então, só imprimam as coisas importantes aqui, tá? O diagrama de Moody e esse formulário da segunda prova que vocês. Então, só essas coisas que eu marquei aqui que é importante, tá? Para a disciplina. O resto é resto, não é bom imprimir, pode ser mudado com frequência. Então, na verdade, imprimir ao invés de ajudar vai causar mais dor de cabeça. Então, vamos lá. Alguma dúvida? Só a dúvida da Flávia foi se eu vou começar dando matéria. É o seguinte, eu nunca começo. É um assunto novo, então a primeira coisa que eu faço, eu não vou dar matéria nova para vocês. Eu sempre espero os professores de vocês caminhar na frente. Os professores vão na frente e eu vou atrás, tá? Eu geralmente, a primeira anotação da pasta é sempre uma pequena revisão, tá? Só para lembrar dos conceitos mais importantes que a gente vai aplicar quando a gente for resolver os nossos exercícios, tá? Então fica lá a primeira anotação, é sempre uma sessão, vale a pena ver de novo. Dá a segunda anotação de todas as pastas em diante, aí é caindo de boca na resolução de exercícios, tá? Então essa primeira terça-feira vai ser light, eu só vou recordar alguns conceitos de viscosidade. Eu acho, eu não tenho certeza, não sou bom de nome. Eu acho que o Vitor Hugo é da Cláudia e a Flávia é do Calçada. Calçada começou agora, então eu posso estar um pouquinho na frente do Calçada. Mas o pessoal da Cláudia com certeza já viu o que eu vou falar agora, então não vai ser nenhum tipo de novidade, tá? Eu sou do Calçada também. Os dois são do Calçada então, ótimo. Agora eu liberei a gravação de novo, falei algumas coisas aqui relevantes com o pessoal que estava aqui na reunião. Vamos voltar então aqui, tela cheia, por favor. Tá aqui a nossa anotação, tá? Então a primeira coisa que eu vou começar fazendo aqui uma breve relembrança por favor, manda aqui isso bem grande, bem grande. Não, tá. Tá ótimo aqui. A primeira coisa que eu vou começar fazendo uma sessão, vale a pena ver de novo, é a questão de conceitos básicos, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma marcação. Vamos colocar aqui. Eu tô há um tempinho sem escrever no computador. Pronto, então tá aqui a nossa. Vamos começar a falar de conceitos básicos, tá? E um conceito básico que a gente vai começar a falar é o seguinte: a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: o que é um fluido, tá? Sem problema. O que venha a ser um fluido, tá? Porque a gente está numa disciplina chamada mecânica dos fluidos. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, mecânica, tudo bem. Já vi isso em física, alguma coisa similar. Mas o que venha a ser um fluido? Então, a gente tem que, de alguma maneira, usar algum método, alguma metodologia que a gente tenha capacidade para diferenciar a matéria sólida da matéria fluida, tá? E aí a primeira coisa que a gente tem é essa definição, tá? A matéria, a gente sabe que ela tem 3 estados: líquido, gás e sólido, tá? Então, a gente vai ter aqui a matéria sólida, tá? E a matéria fluida. E a matéria fluida é quem justamente
vai compreender esses gases e líquidos, tá? Então, essencialmente, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é o seguinte, que a MetFluor, a mecânica dos fluidos, ela está preocupada com o estudo dessa matéria gasosa e dessa matéria líquida, tá? A mecânica dos materiais sólidos, a engenharia de alimentos tem. IT-132, mecânica dos materiais, e IT-409, resistência dos materiais, tá? Então, a mecânica dos materiais sólidos a gente deixa de lado. A gente se preocupa aqui com os gases e líquidos. Tá, tudo bem. Agora, como é que eu vou diferenciar uma matéria que é fluida de uma matéria que não é fluida, tá? A gente costuma estudar isso do ponto de vista da aplicação de forças, tá? Então, como é que eu vou mostrar isso para vocês aqui? Ora, vamos colocar primeiramente aqui um plano. Esse plano ele vai ser o nosso chão, tá? Então, tá aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar dois blocos. O que esses dois blocos representam? Esse primeiro bloco aqui, ele representa a matéria sólida. E esse segundo bloco, ele representa... Vou botar numa cor diferente. Percebam que eu adoro usar cor aqui, tá? Esse segundo bloco aqui, ele representa para a gente a matéria líquida, tá? E a gente, como eu havia mencionado anteriormente, nós vamos tentar diferenciar matéria sólida de matéria fluida através do ponto de aplicação de força, tá? Para a aplicação de forças, existem essencialmente dois tipos de força, tá? O primeiro tipo que a gente vai conhecer é o que a gente chama de força normal, tá? Então, tá aqui. Eu vou imaginar que está atuando sobre a minha matéria sólida e a minha matéria, aliás, líquida não, perdão. Já comecei cometendo um errinho aqui. Vamos colocar a nossa matéria fluida aqui. Nós vamos imaginar que está atuando uma força normal, tá? Sobre a nossa matéria sólida e uma força normal sobre a nossa matéria fluida. Força normal, por quê? Lembra-se que ela está aqui, ó, em um ângulo de 90 graus, tá? Em relação ao nosso plano, tá? Em relação ao nosso plano aqui. Por isso que essa força ela tem esse nome de normal, tá? Porque ela está a um ângulo de 90 graus. Esse conceito de normal, ele fica um pouco mais visível. Pronto. Peguei uma coisinha aqui. Tá, vamos imaginar que aqui o nosso plano é esse pedaço de papel. A nossa força normal, tá? Se eu colocar ele assim, a nossa força normal, ela vai ser assim. Se eu aplicar uma força nessa direção, essa força ela vai ser considerada normal. Enfim, um outro detalhe aqui, esse não é esquecimento, lembra-se do seguinte, a força ela é um vetor. Ela tem módulo, ela tem magnitude. Aliás, módulo e magnitude são a mesma coisa. Ela tem módulo ou magnitude, ela tem direção e ela tem um sentido, tá? Então, a gente vai usar aqui a notação de vetor. Na mecânica dos fluidos, a gente vai fazer o seguinte. Toda vez que a gente ver um vetor, tá? Então, eu vou deixar aqui registrado no cantinho que essa cobrinha, esse tio, ele representa que a gente está tratando de um vetor, tá? Então, essa força normal é um vetor. O que a gente vai observar, então? Já falei que a gente tem uma força normal, é um ângulo de 90 graus, é um vetor, mas, apesar disso, eu não consigo diferenciar a aplicação, através da aplicação da força normal, usando ela, eu não diferencio o sólido de fluido, tá? Vamos imaginar aqui, ora, o que eu tenho aqui é de material sólido para usar como exemplo. Vamos pegar esse carregador aqui de celular. Se eu aplicar uma força normal aqui, usando o meu dedo ou a minha mão, ele é um material rígido, tá? Então, o que vai acontecer? Você não observa deformação, tá? Você não observa deformação. E o que vai acontecer? No caso do líquido, é exatamente a mesma coisa, tá? Vocês poderiam ser um pouco. Será que isso é verdade? Se eu aplicar força em cima de um líquido,
não vai acontecer nada? Vai acontecer alguma coisa. Você pode observar que ele vai se esparramar um pouquinho. Mas olha, isso aqui é um sólido. Se eu pressionar, ele também se esparrama um pouquinho para os lados, tá? Então, não adianta. Essa aplicação de força normal, ela não é suficiente, tá, para separar matéria sólida de matéria fluida. Mas, se a gente mudar um pouco o nosso olhar, a gente consegue pensar no seguinte. Vamos lá. Aqui eu vou ter os mesmos bloquinhos, só que agora eu vou imaginar a aplicação de uma força cisalhante, tá? O que é uma força cisalhante? Ora, aqui está o nosso plano. Esse papel é o nosso plano que está ali de preto, tá? Então, cadê aqui? Esse planinho aqui de preto é exatamente esse aqui que eu estou segurando na minha mão, tá? Então vamos lá. Se a força normal ela era uma força que era aplicada na vertical, ora, a força cisalhante ela é aplicada na mesma direção, tá? Ela é aplicada no próprio plano. Então, o que a minha mão está fazendo aqui? Ela está cisalhando esse pedaço de papel, tá? Então, essa força cisalhante é uma força que está aqui, tá no mesmo sentido aqui do plano, coladinha com ele, tá? E o que a gente vai observar em relação a essa questão aqui da nossa força cisalhante? Ora, se a gente tem aqui um sólido e se a gente tem aqui um líquido não, perdão. A gente tem aqui um sólido, a gente tem um fluido. Ora, quando eu aplicar uma força cisalhante aqui no meu fluido, ele vai se deformar, tá? Então, olha, eu vou aplicar aqui, se bem que essa borracha não vai acabar sendo o melhor exemplo, porque ela é um pouco rígida. Mas enfim, tá? Eu acredito, vou tentar aqui aplicar com o meu dedo, não sei se vai dar para ver bem, mas olha. Olha como é que a borracha ela se entorta. Mas eu vou parar de aplicar essa força cisalhante. Olha, a borracha ela voltou ao normal, tá? Então, o que a gente percebe? O sólido, quando eu aplico a força cisalhante, acontece o seguinte: ele retorna ao normal quando a força cisalhante é interrompida. Pronto. É uma característica que você observa do sólido. Aqui, quando a força era normal, eu não conseguia separar. Os dois esparramavam, algum mais, outro menos, mas eu não conseguia diferenciar. Agora, o sólido ele faz uma coisa. Ele retorna ao normal quando a força cisalhante ela é interrompida. Tá? E agora, o que vai acontecer aqui quando eu tratar da minha matéria fluida? O que vai acontecer quando eu aplicar uma força cisalhante no meu fluido? Ora, se essa matéria aqui é fluida, ela vai começar a se deformar também. Olha, o nosso sólido não tinha feito isso daqui, ele não se deformou dessa maneira, dando um pequeno ângulo aqui, que eu vou dar um nome de alfa. A nossa matéria fluida, ela vai se deformar. E vai continuar se deformando. E vai continuar se deformando. E vai continuar se deformando, tá? Ou seja, enquanto houver aplicação de força cisalhante, olha, o fluido ele se comporta de maneira diferente. Ele continua se deformando. Vamos tentar aqui, se deformando. Enquanto houver aplicação de força cisalhante. E uma coisa interessante acontece quando você para de aplicar essa força. Ora, a minha força cisalhante foi aplicada. O meu bloquinho de fluido ficou essa coisa horrorosa aqui. E vai ficar assim.
O fluido ele não tem memória, tá? Ele não retorna ao formato original, tá? Ou seja, então ele também perde a sua forma. Ele perde a forma. Em outras palavras, isso aqui é o equivalente de dizer que a deformação do fluido é irreversível. Ou seja, uma vez o fluido deformado, você não consegue voltar ao que você tinha antes, tá? Como comentário aqui, eu vou deixar aqui bem mencionado, tá? O seguinte: é sempre uma coisa que às vezes que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo no curso de engenharia, é uma coisa chamada nuance, tá? Nem toda classificação ela é perfeita. A gente tenta colocar o mundo no preto e no branco, mas na verdade ele tem 50 tons de cinzas, tá? Essa classificação aqui é muito útil, funciona bem, mas ela não é perfeita, tá? Então eu vou colocar aqui um pouco de nuance, tá? Às vezes você pode observar sólido com comportamento de fluido. E às vezes uma coisa pode ser fluida, mas muito, só que muito parecida com um sólido, tá? Então, a classificação não é perfeita. Então, muito cuidado com isso. Por quê? Como toda regra, ela tem por obrigação que ter as suas exceções. Eu já adianto para vocês. Sólido, no caso, por exemplo, aqui eu estou com uma chave de fenda na minha mesa, sólidos metálicos, eles se comportam como sólidos até certo ponto, até certa magnitude de força. Tá? Quando você excede uma força, que é uma tensão crítica do material, ele vai começar a escoar. Tá. Não sei se vocês. Isso costuma acontecer, por exemplo, em construções, edificações, quando você acaba excedendo e muito o limite de carga dessa construção. Que o sólido ele começa mesmo a dobrar. Tá? Então significa que você aplicou uma força tão grande, que aquele sólido, por um breve momento, ele se comportou como um fluido. Sofreu aqui, olha lá, sofreu uma deformação irreversível, tá? Então, é uma coisa para a gente manter essa ideia na cabeça. Fluido, por exemplo, alguns fluidos, dependendo do valor da força cisalhante, se a força cisalhante for muito pequena, ele se comporta como se fosse sólido, tá? Um exemplo é a pasta de dente. Você aplica força para tirar ela, para forçá-la para fora do tubo. Mas se você aplicar uma quantidade bem pequenininha, ora, você consegue colocar ela para fora do bico e quando você solta o seu dedo, ela volta, tá? Ou seja, a deformação foi reversível, tá? O que a gente observa no sólido. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Eu já adianto para vocês, aqui na disciplina, a gente pode ficar com o preto e com o branco, tá? A gente não costuma, digamos assim, sujar tanto as águas da cabeça de vocês. Mas eu lembro, tá? Já deixo avisado que daqui para frente isso pode acontecer. O nosso foco não é ficar aqui. A gente tem outras coisas para perturbar vocês do que ficar falando se é sólido ou se é fluido. Mas, lá para frente, isso pode acontecer. Em especial, lembra do que eu falei. O sólido vira fluido com forças muito grandes. O fluido parece com sólido com força muito pequena. Lembra-se o seguinte, quando você está nesses casos limitantes, o que é um caso limitante? Uma força muito pequena, uma força muito grande, um tempo muito pequeno, um tempo muito grande. Tudo que for muito exagerado, muito pequeno, muito grande, então, coisas estranhas podem acontecer aí, tá? Por exemplo, a gente vai falar da questão do fluido ideal, que é o fluido de viscosidade zero. A gente vai falar que ele não existe. Só que até isso é mentira. Por quê? Quando você está em temperaturas muito baixas, perto do zero absoluto, você tem um fluido que realmente tem comportamento ideal. É um fluido de viscosidade zero. O fluido consegue subir parede. Ele consegue escalar por cima da parede e chegar embaixo. Ele se move sozinho
sem gastar energia, porque ele não tem viscosidade. Tá? Então, se você começar a mexer com condições, digamos assim, muito anormais ou muito extremas, tá? Lembre-se que os nossos conceitos aqui, que a gente está passando na disciplina, agora pode ficar um pouquinho fora disso, tá? Então é sempre uma coisa para prestar atenção. O que a gente trabalha aqui funciona para a grande maioria dos casos, tá? O problema vai ser quando vocês ficarem fora da grande maioria. Como canta a música, né? Não sou fã, mas como o Wesley Safadão já falava, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Então, torce para não ficar naquele 1%. Então, tá aqui. Deixa eu só trocar essa letra que ficou horrorosa. É tudo isso que eu tenho para falar para vocês em relação da questão dessa classificação de sólido e de fluido, tá? Então, a próxima coisa que a gente tem que tratar aqui é a seguinte questão. A seguinte questão importante, deixa eu ver, o que eu vou tratar agora? A seguinte questão que a gente vai estar falando aqui é a questão de densidade, tá? A questão de densidade, a gente representa a densidade do fluido pela letra grega ρ, tá? Essencialmente, o que vai ser para a gente a densidade? A primeira coisa que eu vou perguntar, e vou responder também, é a dimensão da densidade, tá? A densidade, ela tem dimensão de massa por comprimento ao cubo. Ou seja, ela representa, tá, o volume que certa quantidade de matéria ocupa. Tá? Então, a densidade ela representa isso para a gente. Tá? O que a gente vai acontecer então aqui? Em relação à densidade, eu posso falar duas coisas importantes. Duas coisas que a gente tem que levar adiante. Tá? Lembra-se que isso aqui não é aula. Não vale a pena ver de novo, só para a gente já pegar os pontos principais. Eu vou detalhar ainda mais ao longo dos exercícios. Mas aqui são as coisas que a gente tem que ter sempre na cabeça. Então vamos lá. O que a gente vai ter aqui então? Lembra-se que a nossa matéria fluida ela não é gasosa e ela não é líquida? Então, a densidade dos gases e dos líquidos se comporta de maneira um pouco diferente. Tá? Então, o que a gente sabe? A primeira coisa é o seguinte, a densidade ela é dada, é a massa de matéria pelo volume que ela ocupa, e, além disso, a densidade ela pode ser uma função matemática. O que isso quer dizer? A densidade ela pode variar em função de outras propriedades. Geralmente, são propriedades termodinâmicas. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, propriedades da matéria geralmente variam em função da pressão e da temperatura. É o básico, tá? Então, a densidade de qualquer substância ela vai variar com a pressão e com a temperatura. O problema, você já começa a ter uma coisa complicada. Já vai ter que trazer pressão, já vai ter que trazer temperatura. Então, se tem temperatura, se a temperatura variar, fica mais complicado, porque você vai ter uma densidade para cada lugar. Se a pressão variar dentro do seu sistema, você vai ter uma pressão para cada lugar. Então, ora, o seu probleminha simples de determinar a densidade do fluido acaba virando um problemão, tá? Então, a gente, quando aplica essa ideia genérica aqui de densidade, que pode variar com a pressão e com a temperatura de qualquer ponto, a gente começa a simplificar um pouco isso para facilitar a nossa vida. Tá? Para os gases, deixa eu colocar aqui, para os gases, a gente vai dizer que a densidade ela vai ser função, sim, da pressão e da temperatura. Tá? Para os gases, não tem para onde fugir. Os gases variam com a pressão e variam com a temperatura. Não tem jeito, tá? O que a gente vai fazer em relação a isso? Para resolver esse problema da densidade, a gente vai falar
resolver essa questão depois. Os gases, no geral, a densidade dos gases, no geral, é função de pressão e é função de temperatura. Então, quando a densidade ela é variável, significa que a gente vai dizer que a nossa substância, o nosso fluido, ele é um fluido compressível, tá? Então, a gente chega aqui numa conclusão importantíssima. Para a mecânica dos fluidos, gases, no geral, são considerados fluidos compressíveis. Então, o escoamento de gases, ele é sempre um escoamento bem problemático, tá, de ser tratado. A gente vai ter que aplicar bastante hipóteses simplificadoras. Agora, para os líquidos, tá, a história vai ser um pouquinho diferente. A densidade dos líquidos, no geral, a gente considera como sendo apenas função da temperatura. Ou seja, a densidade do fluido, ela não varia. Perdão, a densidade do fluido líquido não varia com a pressão. Por quê? Porque, no geral, os líquidos, eles são substâncias que a gente considera incompressíveis, tá? Então, o nosso fluido, ele é um fluido incompressível. Então, gases, o fluido é compressível. A densidade varia com a pressão e com a temperatura, tá? Para os líquidos, a gente considera como sendo fluido incompressível. A densidade varia só com a temperatura, tá? Mas olha só, cuidado com o que eu disse aqui. O gás varia com pressão e temperatura. Eu considerei fluido incompressível. Mas olha, o líquido também é variável. É variável só com a temperatura. Tudo bem, mas por que eu considerei incompressível? Tá? Lembra que aqui a gente está tratando de mecânica dos fluidos. Se a gente quiser mexer com temperatura, a gente vai mexer em transferência de calor. E nós não chegamos nesse ponto, tá? Então, eu vou colocar aqui mais uma estrelinha que diz o seguinte, tá? Na MacFlu, tá? A nossa MacFlu é uma MacFlu purinha, tá? É só a mecânica dos fluidos. Na MacFlu, as variações de temperatura são desprezíveis. Elas são completamente desprezíveis, tá? Então, significa o seguinte, para a gente, nada vai ser considerado função da temperatura. Então, para fins práticos aqui na disciplina, a densidade dos gases ela só varia com a pressão e a densidade dos líquidos ela essencialmente não varia, porque nada aqui pode mudar com a temperatura. Então, fica essa ideia muito importante. A densidade é a massa de matéria dividido pelo volume que ela ocupa, pode ser função da pressão e da temperatura. Ou seja, eu posso ter um valor de densidade em cada pontinho do meu sistema. Por quê? Cada pontinho do meu sistema pode ter uma pressão diferente e cada pontinho do meu sistema pode ter uma temperatura diferente, tá? Então, mantenha isso em mente. Mas eu não quero ficar pensando separadamente em cada pontinho do meu sistema. Porque, inevitavelmente, o meu sistema vai ter muitos, mas, mas muitos pontos, tá? Então, no caso dos gases, eu só considero a variação com a pressão, tratando do fluido compressível, e no caso do líquido, eu não considero variação de densidade com nada, tá? É o fluido incompressível. Então, lembrando que o fluido incompressível, ele é o fluido de densidade que a gente vai tratar como sendo uma constante, tá? É uma hipótese do fluido incompressível, eu vou até deixar marcada aqui de laranja, é uma hipótese muito importante, tá? Isso aqui é muito importante, porque a gente vai usar e abusar disso daqui. Na verdade, eu até recomendo, usem e abusem do fluido incompressível. Claro, até certo ponto, tá? Por quê? Porque isso simplifica e muito, mas muito, as nossas contas, como a gente vai ver ao longo da disciplina, tá? Então, vamos lá.
Eu acabei de falar para vocês que se a gente puder considerar que o fluido é incompressível, é top. Por quê? Porque a nossa vida fica muito, mas muito fácil. Seria muito legal se eu pudesse fazer o mesmo com os gases, não? Mas olha, a densidade dos gases, como eu havia comentado, não é a função da pressão? Olha, então, se a pressão variar bem pouco, se a minha variação de pressão for bem pequenininha, ora, se isso aqui varia pouco, eu acho que é uma hipótese justa a gente também falar que a densidade varia pouquinho também, tá? Ora, dentro desse meu sistema, a pressão não muda muito, tá? Uma pressão que é um valor que não muda muito, é um valor mais ou menos constante. Então, a nossa densidade é capaz de ser uma coisa mais ou menos constante aqui, tá? Mas, ok, eu posso fazer essa consideração com base no quê? Nas vozes da minha cabeça? Claro que não, tá? Então vamos lá aqui. Eu vou dizer o seguinte: como é desejável considerar como fluido incompressível, lembrando que, se a gente considera que o fluido é incompressível, significa que a sua densidade ela é uma constante. Como é desejável considerar como fluido incompressível? Para simplificar o equacionamento matemático, em líquidos, eu já falei, a gente pode fazer sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Lembrando um pouquinho de nuance, tá? Se eu tiver variações de temperatura absurda, vamos lá, do zero absoluto, aliás, né, se bem que no zero absoluto vai ser sólido. Mas vamos pensar que eu vá de zero até, sei lá, 300 graus a minha água. É claro que vai variar com a temperatura. Aqui, no caso, as nossas variações de temperatura são muito pequenas ou desprezíveis, tá? Por isso que essa hipótese é válida. Mas, enfim, vamos voltar lá para baixo. Como é desejável considerar como fluido incompressível para simplificar o equacionamento matemático, as nossas contas, em outras palavras, tá? Para os gases, dos líquidos, então, já resolvi essa questão. Para os gases, tá? Pode-se usar o número de Mach. Deixa eu colocar aqui numa cor diferente. A gente pode usar o número de Mach. O que é esse número de Mach? Tá? O número de Mach é dado pela seguinte expressão. Ele é representado por NA é igual a velocidade V dividido por C. Esse Vzinho aqui, ele representa para a gente a velocidade do escoamento. E esse C aqui representa para a gente a velocidade do som. Tá? Então, você faz essa relação. Eu estou ali dentro de um tubo, a gente vai conseguir calcular a velocidade do escoamento, divido pela velocidade do som no fluido, tá? Lembrando disso, fluidos diferentes têm velocidades diferentes de propagação do som. Se eu divido um pelo outro, ora, se o número de Mach divido um pelo outro, eu vou obter um resultado. Maravilha! Se o número de Mach que você obter for menor que 0,2, parabéns, você está muito bem. Pode considerar como incompressível, tá? Então você ganha isso de graça, tá? Se o número de Mach você obter um Mach menor que 0,2, parabéns. Você pode considerar que o fluido ele é incompressível,
que o fluido, no caso o gás, ele vai ter uma densidade considerada constante. Agora, se o número de Mach for maior do que 0,2, nada feito, tá? Você só vai ter mais uma coisa gritando na sua cabeça que o fluido é compressível. Então, tá aí. Em relação à densidade, de novo, recapitulando. Matéria por unidade de volume pode ser função da pressão e para a temperatura. No caso dos líquidos, a gente sabe que a densidade dos líquidos varia muito, mas muito pouco com a pressão, tá? Mas é sim influenciada pela temperatura. Só que na nossa disciplina nós não preocupamos com variação de temperatura. E isso é problema da transferência de calor. Essencialmente, para a gente, significa que a densidade não vai variar com nada. Ou seja, se não varia com nada, é constante. E a gente chama isso de uma substância com uma substância fluida de densidade constante de fluido incompressível. Tá? Por outro lado, os gases, eu não tenho variação com a temperatura porque eu não cheguei em transferência de calor. Tudo bem, mas é a variação com a pressão. Daí não tem como fugir. A densidade dos gases varia muito, é muito forte a dependência da densidade dos gases com a pressão. O que a gente pode fazer? Eu quero muito que o gás seja incompressível, porque a minha vida fica muito mais fácil. Você pode aplicar, então, esse critério do número de Mach, velocidade do escoamento dividido pela velocidade de expansão do fluido. Se o resultado é menor que 0,2, aí sim você está no nirvana, você pode considerar que o seu fluido ele é um fluido incompressível. Tá? No caso, só para deixar aqui anotado, se o número de Mach é menor do que 0,2, significa que as diferenças de pressão, que eu vou representar aqui por ΔP, ela é em torno, as diferenças de pressões vão ser em torno de 2%. 2% é uma coisinha bem pequena, tá? Por isso que essa hipótese acaba sendo bem válida. Vamos lá. Dito isso, a terceira coisa e última coisa que a gente vai tratar hoje, e é o que vai consumir a maior parte do nosso tempo, vai ser a questão da viscosidade, tá? E a viscosidade, a gente gasta tanto tempo nela porque ela é uma coisa que essencialmente define a mecânica dos fluidos, tá? Então, a viscosidade, ela geralmente é representada pela letra grega μ, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que... A gente primeiro vai ter que discutir o que venha a ser essa viscosidade, tá? Então, eu vou colocar aqui uma frase. A viscosidade pode ser pensada como uma resistência que o fluido tem contra o escoamento. A primeira coisa que a gente pode pensar nessa questão de viscosidade é tentar relacionar com alguma coisa que a gente já conhece. Eu tenho certeza que na física vocês já estudaram a questão do coeficiente de atrito, tá? Quando você tem um corpo se movimentando sobre uma superfície, tá? Você vai ter ali, entre o corpo e a superfície, você vai ter um certo atrito. E os coeficientes de atrito, eles são diferentes, tá? Alguns materiais têm um coeficiente de atrito maior, outros materiais têm um coeficiente de atrito menor, tá? Vamos imaginar aqui, por exemplo, o coeficiente de atrito que eu tenho aqui na tela do meu celular, ela é bem lisa, meu dedo desliza facilmente por essa tela. É bem diferente do coeficiente de atrito que eu tenho aqui na minha mesa. Ela é mais áspera. Eu preciso exercer um pouco mais de força para movimentar o meu dedo aqui, que vai ser bem diferente do coeficiente de atrito, por exemplo. Eu tenho mais alguma coisa aqui que está ao meu alcance?
Ai, tá tudo longe hoje, tá tudo longe. Tem uma toalhinha aqui. Pronto, olha. É bem diferente do coeficiente de atrito de um tecido, por exemplo, tá? Então, esses materiais diferentes apresentam resistências diferentes ao movimento. E a viscosidade do fluido pode ser pensada, prestem atenção no que eu estou falando, tá? Cuidado com as palavras. Pode ser pensada. A gente pode imaginar na nossa cabeça. Não é, na realidade, assim. Eu vou explicar com mais detalhes adiante, tá? Mas, rebobinando um pouquinho, pode ser pensada a viscosidade, pode ser pensada como esse coeficiente, esse fator de atrito, tá? Que representa uma resistência ao movimento. A viscosidade vai representar uma resistência que o fluido tem ao escoamento, tá? Então, só para exemplificar essa ideia aqui de viscosidade, eu estou com duas janelas aqui abertas. Eu preciso de uma janela normal, porque eu preciso das minhas extensões, tá? Então, para trazer esse conceito de viscosidade para a gente, vamos ver aqui, eu vou pegar algumas substâncias, tá? Mais ou menos viscosas. Então, tá aqui. Cadê? Vamos lá. Esse computador está ó. Vamos lá, abra essa imagem aqui, tudo bem. Vamos ver aqui a próxima, tá? Então, tá aqui. Abre essa imagem. Abre essa. Ah, sério. A internet, a cada dia, ela fica cada vez mais irritante. Cada vez mais irritante. Sério, por isso que eu não aguento. Pronto. Peguei aqui a última substância. Nossa, aqui tá exagerado. Vamos, computador, vai. Por favor, ainda hoje. Isso, tá. Então aqui eu selecionei algumas substâncias para a gente poder pensar, tá, nessa questão de viscosidade. A primeira substância que eu selecionei é o mel, tá? A segunda substância que eu selecionei aqui vai ser um óleo, tá? Um óleo vegetal. E a terceira substância que eu selecionei aqui vai ser a água, tá? Então vamos trazer aqui essa imagem da água. Pronto, trouxe todas as coisas que eu queria aqui para as nossas anotações. Deixa eu só aqui, arrange, send to back. Pronto, isso. Aí eu quero essas coisas aqui na frente. Então tá aqui, a gente tem o óleo, o mel, perdão, a gente tem aqui o óleo e a gente tem aqui a nossa água, tá? Qual é a ideia? A ideia é que cada uma dessas substâncias tem uma viscosidade diferente, tá? E a gente pode, a gente sabe, tá? Na própria boca mesmo que o mel, ele é bem viscoso, o óleo, tá? Comendo alguma comida gordurosa. Espero que ninguém nunca tenha desprazer de beber óleo. Socorro, haja fígado. Mas enfim, a gente sabe que o óleo ele é menos viscoso e a água é ainda menos viscosa do que o óleo, tá? E a gente poderia colocar aqui também, como uma quarta substância, podemos colocar uma que me veio na cabeça agora, a gente pode colocar o álcool, tá? Não sei quem já trabalhou em laboratório, especialmente na parte de solvente, tá? Cadê aqui? Me deu uma imagem bonita de etanol. Sério? Absolutamente nada, 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 nada. Pronto.
Ai, aqui ótimo, ótimo, ótimo. Essa imagem muito boa. Copiar imagem. E aqui a gente vai colar essa imagem. Pronto, aqui só para relembrar, né? Quem está querendo voltar aí. Então tá aqui a nossa quarta substância, que é o etanol. Então a gente sabe que tá um álcool em gel, tá? Não é o melhor exemplo, mas foi o primeiro que me veio agora na cabeça. Mentira, foi a primeira imagem que me apareceu aqui. Então tá aqui, tá? Eu organizei essas substâncias aqui por ordem de viscosidade. Tudo bem. Uma coisa é a gente pensar de determinada maneira, outra coisa é a gente pensar aqui de maneira bem qualitativa, marcar uma substância como sendo mais viscosa, outra menos viscosa. Só que, para nós engenheiros, isso não é suficiente, tá? A gente precisa de uma coisa, digamos assim, mais precisa, uma coisa, que a gente consiga pensar de maneira precisa e que a gente consiga também não só pensar, como executar, tá, de maneira precisa e poder no futuro transformar isso em dados, em informações que a gente possa tratar. Em especial, ao invés de ter isso de maneira qualitativa, a gente poder quantificar a viscosidade. A gente precisa então criar um modelo para entender essa história, tá, de viscosidade do fluido. Então, essa primeira maneira de pensar nessa questão de viscosidade, ela surgiu, tá, com Newton. Então, eu vou colocar aqui modelo, deixa eu só minha mesa está torta aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui, que deixa a minha letra torta também, mas vamos colocar a questão do modelo de muito torta. Ai, o que houve? Voltou. Nós vamos ter aqui o modelo de viscosidade de Newton. Tá? O que Isaac Newton ele pensou então para tratar dessa história de viscosidade? Primeiramente, ele pensou no seguinte: imagina, tá, na sua cabeça que vão existir duas placas planas, tá, paralelas e infinitas, tá? Então tá aqui. Deixa eu desenhar as nossas placas planas, tá? Aqui, é claro, a tela do meu computador, ela é a última coisa que eu ia falar que é infinita, tá? Mas está aqui. Eu desenhei duas placas planas paralelas. Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. O que a gente vai fazer aqui então? A próxima coisa que a gente vai fazer é imaginar que o espaço entre essas duas placas, caramba, hein, meu bonito? A gente vai imaginar aqui que o espaço entre essas duas placas está preenchido com fluido, tá? Então vamos colocar aqui o nosso fluido. Então o espaço entre essas duas placas aqui está preenchido com fluido. Pronto, está aqui. Então nós temos então, deixa eu deixar aqui bem claro, tá? Que nós temos então uma placa superior, tá? Nós temos aqui uma placa inferior e nós temos aqui no meio, tá? Está preenchido com a nossa substância fluida. Maravilha. Então vamos deixar isso daqui acontecer, tá? Então tudo bem. Tá tudo em repouso. A minha placa superior está quietinha, o meu fluido está quietinho, e minha placa inferior também está quietinha. Não tem nada demais acontecendo aqui, tá? A última coisa que eu vou fazer, antes da gente começar a colocar as coisas em movimento, é o seguinte. Vamos colocar um sistema de coordenadas, tá? Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Por que eu estou colocando o sistema de coordenadas dessa maneira específica? Mas a gente vai ter o seguinte. Isso aqui eu vou chamar de direção X, meu sistema de coordenadas. Isso aqui eu vou chamar de direção Y. E isso aqui eu vou chamar de direção Z, tá? Essa direção Z, a gente desenha ela tortinha assim, numa perspectiva
Isométrica não é, né? Eu nem me lembro o nome lá do desenho técnico, mas enfim. Ela representa que essa direção V aqui ela é normal ao papel, ou seja, ela está protuberando, ela está saindo para frente da tela do notebook, do monitor, do telefone de vocês, tá? Do papel, se vocês estiverem anotando, então prestar bastante atenção nisso. Enfim, vamos lá então. Isso foi o que o Isaac Newton pensou. O que que ele imaginou? Ora, vamos desenhar de novo a nossa placa plana infinita, que fica aqui em cima, e vamos desenhar de novo a nossa placa plana, que fica aqui embaixo, tá? De novo, eu vou colocar aqui o nosso sistema de coordenadas, vou botar no rosa choque aqui para chamar bastante atenção, x e y, e o nosso fluido está no meio, tá? Então, tá aqui, essa coisa aqui toda ainda está preenchida com fluido. O que que Newton imaginou? Ele imaginou que, subitamente, do nada, a nossa placa inferior ela vai começar a ser puxada com uma velocidade v, tá? Lembrando que velocidade também é um vetor, tá? Então a gente vai colocar a nossa cobrinha embaixo aqui. Enfim, a nossa placa inferior ela é puxada com a velocidade v. Tudo bem. O que que vai acontecer aqui? Lembram lá da... Então, eu vou ter que abrir aqui, já que eu vou abusar da memória de vocês. A minha cara está um pouco na frente. Vamos lembrar aqui, fazer uma sessão. Vale a pena ver de novo Química Orgânica. Vamos fazer uma sessão, vale a pena ver de novo, da química orgânica, tá? Especialmente a questão aqui de interações intermoleculares, tá? Por que eu estou falando isso? A verdade é que a matéria interage entre si, tá? Interações que são de várias naturezas, tá? Por exemplo, das interações fracas, nós temos a força de dispersão de London. Vamos colocar aqui as forças de dispersão, tá? Nós temos aqui as interações de Van der Waals. Nós vamos ter aqui depois o dipolo induzido ou permanente. Vamos colocar aqui só dipolo permanente. Quando você tem, por exemplo, um átomo mais eletronegativo ligado no carbono, vai causar uma deficiência de elétrons em um lugar, um excesso de elétrons por outro. Você vai ter também a ligação hidrogênio. E você também vai ter a ligação iônica. Tá? Essencialmente, são ligações de várias naturezas. Mas, no fundo, é o seguinte. Você tem... Lembra lá o que é química orgânica? É tudo nuvem de elétrons. Tá? É elétron para cá, é elétron para cá. A química orgânica é centrada nos elétrons. Então, em alguns lugares, você tem uma densidade menor de elétrons, que a gente chama isso de delta mais. Em alguns lugares, você tinha uma densidade... a gente tinha uma densidade maior de elétrons. Elétrons é carga negativa. Então, era o delta menos. Em outros lugares, você tinha uma densidade menor de elétrons. Então, ganhava ali um delta mais. Essencialmente, quem tinha mais elétrons, por pura atração coulombiana, lei de Coulomb, lá da física, carga positiva e carga negativa. Então, a química orgânica pode ser resumida em uma única lei. Para pensar nisso. Mas, enfim, o pedacinho de molécula que está com menos elétrons, com menos densidade eletrônica, é atraído por um outro pedacinho de molécula que tem mais elétrons, mais densidade eletrônica. E isso vai fazer com que eles se atraiam, tá? Vamos extrapolar agora que eu fiz a sessão, vale a pena ver de novo? Vamos extrapolar aqui esse conceito para a mecânica dos fluidos. Ora, a minha placa inferior
Ele é composto de algum material. Pouco me interessa o material que é, mas olha, esse material é constituído de moléculas e essas moléculas elas vão ter pedaços com uma nuvem menos densa em elétrons e outros lugares com a nuvem mais densa em elétrons. Significa o seguinte, ora, esse pedaço que é menos denso em elétrons vai entrar em contato com o fluido, vai se atrair, tá? Um pedacinho de molécula de fluido que tenha mais elétrons ali. Por outro lado, o meu pedacinho de molécula, que é mais rico em elétrons, vai se atrair com um pedacinho de fluido que é mais pobre em elétrons, tá? Essencialmente o seguinte, você vai ter interação da placa com o fluido, tá? E aí, colou, tá? Essa interação é uma interação ocorre a nível molecular, tá? Mas é uma interação forte o suficiente, a interação da molécula de fluido com o sólido, ela é uma interação muito forte, tá? Que a gente fala, as duas colam, tá? A gente chama isso de condição de não deslizamento, tá? Então, essencialmente, toda essa ladainha que eu falei para vocês, ela é relativa à condição de não deslizamento, tá? Que também recebe um nome que pode ser um pouco mais clarear um pouco a ideia também, que é a condição de aderência, tá? Essencialmente, a molécula de fluido se adere com a molécula de sólido, que é a minha placa inferior, tá? Até aí, nenhum problema, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, tá? Legal. Ora, mas a minha placa inferior, ela não estava se movimentando com uma velocidade v? Ótimo. Significa o seguinte, que se eu pegar uma partícula de fluido aqui, agora ela também vai se mover com a velocidade v. Tudo bem, legal. A minha placa começou a se mover com a velocidade v, e aí eu tenho uma partícula de fluido que está em contato com a minha placa, que vai se movimentar com a mesma velocidade v, por causa da condição de não deslizamento. Ok, tudo bem. E agora? Essa minha primeira partícula de fluido, ela não está só... Aliás, só uma coisa, você vai ter partículas de fluido ao longo de toda a placa, tá? Você vai ter vários pontos de contato. Todos esses pontos de contato, eles formam uma camada, tá? Então, você vai ter essas partículas individuais que estão em contato com a minha placa, vão formar uma camada que toda vai se movimentar com a mesma velocidade v, tá? Ok, tudo bem. Mas enfim, as partículas que compõem essa minha camada, além de estarem em contato com a minha placa inferior, elas também vão estar em contato com uma outra camada de partícula de fluido que vai estar acima dela. Ora, também é matéria, também é molécula. Significa o seguinte, essa camada de fluido, ela também vai interagir com a camada de fluido que está acima dela. Só que a interação não é tão intensa como o que acontece com a placa. Essencialmente, a camada de fluido, ela vai se movimentar, a segunda camada de fluido vai se movimentar, mas vai se movimentar com uma velocidade um pouco menor, tá? E aí? E a terceira camada de fluido? Vai sentir o movimento da segunda, mas com uma intensidade menor. E a quarta? Vai sentir um movimentozinho com uma intensidade bem fraquinha. Conforme eu vou me distanciando da placa, essa minha intensidade de movimento, ela vai se diminuindo. Ora, significa o seguinte, se eu pudesse montar um gráfico com a velocidade de todas as minhas camadas de fluido, eu ia obter alguma coisa que é mais ou menos assim, tá? Pronto. Isso aqui representa o seguinte, isso que eu acabei de montar, esse gráfico que mostra pra gente a velocidade de
todas as minhas camadas de fluido, é o que a gente chama, tá? O tão aclamado na mecânica dos fluidos, perfil de velocidade, tá? Então, esse perfil de velocidade que eu mostrei aqui, lembrando desde o início, é quando você começou a movimentar a placa. Ou seja, as camadas de fluido próximas à placa, elas sentem esse movimento com velocidade progressivamente menor, mas sente, e as camadas mais distantes ainda não sentiram. O que vai acontecer então? Ok, se esse desenho que você acabou de fazer é o que está acontecendo quando você acabou de movimentar a placa, o que vai acontecer quando a placa estiver se movimentando há bastante tempo? Ora, o que Isaac Newton ele propôs, tá? Ele propôs que, conforme o tempo vai passando, as camadas de fluido mais distantes da placa vão passar a sentir o movimento, tá? E a distribuição das velocidades das camadas vai acontecer uma coisa mais ou menos assim, olha. Vai disso, depois vai para isso, tá? Peraí. Vai começar uma coisa assim, tá? Depois vai passar a ser uma coisa mais assim, depois vai passar a ser uma coisa mais assim, depois vai ser essencialmente uma linha reta, tá? Pronto. No final das contas, depois de esperar bastante tempo, é isso que o modelo de Isaac Newton ele propôs que a gente vai obter, tá? A velocidade ao longo desse meu sanduíche de fluidos, bastante aspas aqui, a velocidade ela vai variar linearmente, tá? Então, tudo bem, tá? Tá aqui. Vamos lá então. Deixa eu só botar aqui o nosso sistema de coordenadas de novo de rosa-choque. Aqui está a direção X, aqui está a direção Y, tá? Duas coisas que a gente pode pensar aqui, tá? Vamos lá. O que eu havia comentado com vocês? A primeira coisa, lembra que a nossa disciplina faz parte do grupo que a gente chama de fenômenos de transporte, tá? Essencialmente aqui a gente vai ter transporte de uma grandeza. E a grandeza na mecânica dos fluidos é quantidade de movimento, tá? Massa vezes velocidade. Essencialmente, o que está acontecendo aqui? A velocidade V da minha placa, tá aqui, ela foi se propagando de camada em camada, de baixo para cima, tá? Perceba, isso o que eu vou falar pode parecer óbvio, mas vai se repetir ao longo de todos os fenômenos de transporte. A propagação de qualquer grandeza, ela sempre ocorre da maior para a menor. Ou seja, se propaga, no caso da McFlu, da maior para a menor velocidade. Em outras palavras, isso que eu acabei de mostrar aqui é o sentido da transferência de quantidade de movimento, sempre da maior da menor velocidade. Mas, ora, a gente pode pensar aqui, tudo bem, a velocidade ela se propagou da placa móvel, que tinha grande velocidade, para a placa fixa, que estava parada. Tudo bem. Uma outra coisa que a gente pode pensar é em termos de gradientes de velocidade, tá? O que acontece aqui? Olha, o meu sistema de coordenadas, eu não estou achando a minha caneta. Foi porque a mesa, por algum motivo, não está conectada. Vai, conecta. Conecta. Pronto, a minha mesa de... Ah, voltou. Vamos lá, então. O que eu estava falando aqui? Vamos pensar agora na questão de gradiente de velocidade. Eu coloquei o meu eixo Y aqui na minha placa inferior, tá? Então, conforme eu vou subindo, ele vai crescendo. Mas olha, meu eixo Y ele começa aqui e ele vai subindo. Tudo bem. Mas o que acontece com a velocidade conforme o meu eixo Y ele vai subindo? Ora, a velocidade do eixo Y ela vai decrescendo. Então,
a gente obtém uma informação importante. O gradiente de velocidade, tá? Essa velocidade, vamos só fazer aqui uma convenção. A minha velocidade que está sendo aplicada aqui, nessa placa inferior, ela faz com que o fluido se mova na direção x do meu sistema de coordenadas. Então, vamos chamar essa velocidade de velocidade x, Vx, porque faz com que o meu fluido se mova na direção x. A variação dessa velocidade, que faz com que o meu fluido se mova na direção x, com a direção y do meu sistema de coordenadas, é o meu gradiente de velocidade. Eu já sei que isso tem sinal negativo, tá? Então, tá aqui. Isso aqui, o gradiente de velocidade, ele tem sinal negativo. Então, tá aqui. O gradiente de velocidade a velocidade ela está crescendo, tá? De baixo para cima. Então, vamos lá. Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. No final, Rodrigo, você falou para gente um monte de ladainha. Você propôs o modelo de viscosidade de Newton, você só falou de placa, de fluido, botou um monte de coisa para se movimentar, ainda invocou química orgânica. O que está acontecendo? Tá? O final vai começar a acontecer agora. Tá? O que a gente vai falar agora? Essa placa, se ela se move, ela não se move a troco de nada. Significa o seguinte, se ela exibe alguma velocidade, é porque também tem uma força sendo aplicada aqui. Perfeito? Essa força, essa placa, ela tem uma determinada área. Tá? A gente coloca a área infinita porque a área da placa eu não estou interessado em definir. Isso não é importante. Mas ela tem uma área aí qualquer. Tá? Significa que aqui, nessa minha placa inferior, eu tenho também uma tensão cisalhante atuando aqui. Tá? E isso eu não tratei aqui, nessa sessão vale a pena ver de novo, de conceitos básicos, mas a tensão cisalhante, a gente, como todo e qualquer tensor da mecânica dos fluidos, lembra, tensor, duas cobrinhas. Tá? Essa tensão em especial aqui vai ser uma tal de YX. Tá? Como é que eu sei que é tensão cisalhante? Os dois índices são diferentes, tá? Mas, enfim, não importa o índice que for. Essa tensão cisalhante, Newton propôs que ela vai ser proporcional justamente ao nosso gradiente de velocidades, dvx dy. Mas, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar qualquer proporcionalidade em uma igualdade através de uma constante, μ dvx dy. Tá? Então, essencialmente, o que a nossa viscosidade ele representa? Tá? Além de representar a nossa tensão, a nossa resistência ao escoamento, tá? A nossa viscosidade ela também está agora associada com essa inclinação aqui, tá? Desse material, vai estar associada com essa tensão e vai estar associada com esse gradiente. Tá? Um detalhe importante quando a gente perceba aqui. Eu não falei que esse gradiente de velocidade ele tem sinal negativo? Ora, isso aqui tem sinal negativo. A viscosidade é uma propriedade de fluido. Ela tem sempre sinal positivo. É uma propriedade. Com isso eu não posso discutir. Significa que esse termo aqui, da direita, ele vai ter todo o sinal negativo. Significa, então, que a minha tensão também tem sinal negativo. O que não é desejável. Ora, a área... Lembra do seguinte. Tensão é o quê? É força dividido por área. Então, a área é sempre positiva, a força é sempre positiva, a gente deseja que sempre seja positiva. Então, como é que a minha tensão deu negativo?
Então, o que a gente faz para resolver esse pepino? A gente bota um sinal negativo aqui na frente, tá? Por que esse sinal negativo foi colocado? Porque, ora, o meu eixo y e o meu gradiente de velocidade têm sentidos opostos. Quando o meu eixo y cresce, tá? A minha velocidade diminui. Ou seja, o meu gradiente de velocidade ele é negativo. Então, a gente põe esse sinal negativo aqui para resolver essa questão, o meu gradiente ser negativo e a tensão ficar feliz, ficar positiva, ficar bonitinha, linda e maravilhosa. Tá? Então, tá aí, esse é o nosso modelo de viscosidade. Tá? Então, esse não é o único modelo de viscosidade. Tá? Eu já aqui comecei tratando pelo segundo modelo de viscosidade, mais simples que a gente tem. O modelo mais simples, tá? É não ter viscosidade nenhuma, tá? Lembrando que, então, vou colocar aqui como uma anotação. Se o fluido é ideal, se o fluido ele é considerado ideal, a gente vai dizer que a viscosidade é simplesmente igual a zero, tá? Então, ou seja, o modelo mais simples de viscosidade é falar, não existe, não vou considerar isso no meu problema aqui, tá? O segundo é a viscosidade de Newton, tá? Essencialmente, a gente vai tratar de viscosidade de três maneiras, tá? Então, já vou deixado aqui, tá? Isso acontece dentro do campo da reologia de fluidos, tá? Então, eu vou ter o fluido ideal, tá? Ou seja, que vai ter μ igual a zero, e eu vou ter o fluido newtoniano, que vai ter uma viscosidade, e essa viscosidade aqui, lembra que eu falei que a gente transforma proporcionalidade em uma igualdade aplicando uma constante? Então, para o modelo newtoniano, a viscosidade de fluido ela é uma constante. O terceiro modelo, que engloba todos os outros, é o modelo não newtoniano. Tá? No caso, a viscosidade ela é variável. Tá? E aí existem vários outros modelos. Tá? Vários outros modelos que vocês vão estudar ao longo da disciplina. E todos eles se encaixam como fluidos não newtonianos. Então, você vai ter o fluido de Bingham, tá? Você vai ter um fluido Power Law, você vai ter o fluido dilatante, tá? O dilatante e pseudoplástico. Nossa, meu elemento tá ruim. O dilatante e o pseudoplástico, os dois entram dentro do modelo Power Law. Você vai ter fluido de Casson, você vai ter fluido de Hershey, Buckley. Pronto. Você vai ter fluido de Hershey-Buckley. Você vai ter fluido, tá? Fluido com memória. Você vai ter fluido com memória. Você vai ter fluido tixotrópico. Gente, eu não sei o que está rolando, porque está muito ruim. Tixotrópico. E você vai ter fluido reopético. Tá? Enfim, você vai ter várias outras maneiras de estudar, tá, essa questão de viscosidade do fluido. Essencialmente, três grandes grupos. Ideal, não considera viscosidade. Newtoniano, que é o modelo mais simples de viscosidade que a gente tem. E o não newtoniano são todos esses outros modelos. E existem modelos para dar e vender. Tá? Cada um pode ter o seu. Tá? Criem o seu, se vocês se sentirem afim. Tá? Então, essa é a ideia, tá, por trás da viscosidade que eu preciso passar para vocês. A gente vai tratar, a gente pode pensar, né,
na viscosidade como, de certa maneira, uma resistência que o fluido tem para o escoamento, e ela está ligada com o gradiente de velocidade e com o gradiente, e com a tensão cisalhante, tá? Que é exercida no fluido. Então, é isso que a gente tem que manter na nossa cabeça, tá? Em relação à viscosidade. E eu posso já... Tem mais alguma coisa relevante que que eu precise tratar aqui de imediatamente? Por hoje, acredito que não, tá? Então, pode parecer bobo, mas é isso que a gente precisa, tá? Então, é isso que a gente vai... Isso aqui é o que eu preciso lembrar para vocês, tá? De resto, o que vai acontecer? Eu vou apresentar novos conceitos, tá? Ou também relembrar alguns conceitos, mas vai ser a partir, tá, da aplicação de exercícios. O primeiro, se bem que eu não estou com esse... Eu uso 2 sistemas operacionais, tá? O Windows aqui é só para monitoria, porque, vamos lá, o Adobe Illustrator não tem no Linux, quem diria, tá? E no restante do tempo eu fico no Linux. E no caso do Linux, eu não tenho nenhuma... assim, as minhas coisas ficam no Linux e o Windows eu só uso a monitoria. Então não tenho nada salvo aqui no Windows, tá? Mas enfim, eu vou deixar aqui para vocês lerem, tá? Para vocês lerem. Cadê? Carrega aqui a nossa lista de exercícios. E abre uma nova janela, por favor. Pronto. Já vou começar esse período. Eu falei na turma da Cláudia que eu preferi começar do zero. Por quê? Porque, apesar da monitoria que eu tava, das gravações que eu vinha usando serem boas, elas estavam fora de ordem. Porque eu fazia 1.1, depois eu ia para 1.4, depois passava para 1.2, aí vinha 1.7, voltava para 1.6, depois 1.3, enfim, eu fazia o que dava na telha, tá? Esse período a minha intenção é fazer um pouco mais em ordem, tá? Já que vai ficar como memória para os próximos períodos aí, tá? Então, tentem entender... Aqui, eu já vi que tem, ó. Por isso que eu falo para não imprimir. Já tem um troço aqui que não deveria estar, tá? Esse 251 aqui. É justamente a largura dessa coluna de texto aqui. Eu precisava disso para saber qual era o maior tamanho da figura que eu podia colocar aqui dentro, né? Mas enfim, olhem para esse exercício 1.1 aqui, tá? Que a gente vai conversar em relação a ele na próxima aula, tá? E eu acho que por hoje fica só isso daqui, tá? Mais nada por hoje. Vamos lá então. Só relembrando que agradeço a presença de Flávia, que está até aqui agora na reunião, presença do Vitor Hugo mais cedo, tá? Eu vou abrir o coração a partir de agora. Não me incomodo que vocês não venham na monitoria online. Gosto muito? Gosto muito. Mas sei que todo mundo tem essa necessidade, tá? Então, vocês sabem, vocês são crescidos, vocês sabem o que vocês querem fazer, o que vocês podem fazer, o que vocês deixam de fazer, enfim, tá? Mas eu sempre estou aberto, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perturbar no WhatsApp, não me incomoda. Pode ser que eu demore a responder, porque, por exemplo, essa semana agora, até dia... Se bem que isso aqui, o calendário está em inglês, acaba aqui, pronto, sexta-feira, 10. Até o dia 10 eu estou em treinamento de 8 até 5, tá? Então pode ser que eu demore um pouquinho para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Mas eu estou sempre aberto, tá? Não tenham medo de mim, eu não mordo, tá? Mas, digamos assim, eu acredito que por hoje já está bastante, tá? E então, para quarta-feira, a gente já fica caindo de boca nos exercícios, tá? Então, toquei a música um pouco cedo, tá? Tem música de abertura, tem música de despedida. Então, por hoje a gente fica por aqui e até a próxima. Sim. Diga. Ele fez alguns exercícios, já que ele, tipo assim, ele não fez exatamente, ele
Foi meio que explicar as coisas a partir do exercício e tal. Aí eu fiquei na dúvida. Te Então, eu chamar no amo WhatsApp. calçada. Te mostrar. Não, eu já até sei o que aconteceu assim. Eu amo calçada, mas ele meio que explica as coisas pressupondo que você já sabe, o que nem sempre é o caso, tá? É, Então, conforme eu for resolvendo esses exercícios, eu vou destrinchando os exercícios, tá? Passo a passo. A parte interessante não é nem a solução matemática. As anotações, eu até dizia, podem ter, mas a anotação é papel, né? E como todo bom final de período, é bom queimar os papéis, tá? Para liberar a carcaça de árvore para a atmosfera. O interessante por trás é o raciocínio. Então eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai relacionar essas informações, tá? Que tem aqui no comando do exercício, com os conceitos que a gente aprende na disciplina para conseguir chegar na resposta que ele está pedindo, tá? O bom alguns exercícios que eu selecionei aqui, esses primeiros aqui, esse até o 1.7, são exercícios, cadê? Desse livro aqui, tá? Pronto, de muito grande para muito pequeno. São exercícios daqui, tá? Que o Calçada costuma utilizar em sala, tá? Mas eu não resolvo, porque se é para escrever coisa, eu já faço isso sozinho. Eu vou destrinchar com vocês como é que a gente pensa para resolver esse exercício. Perfeito, Flávia? perfeito. Então, 7h55. Eu costumo, aliás, né? O que adianta falar no final? Deveria ter falado no início, que é quando eu estava dando as recomendações. Geralmente eu começo a monitoria às 6h10, tá? Ainda mais agora que eu saí de Itaguaí às 5 horas. E eu tenho exatamente uma hora, não, 45 minutos para chegar em casa. E é o tempo de viagem. Então, eu começo 6h10 para dar um tempo para vocês se ajustarem. Então, não se preocupem muito com a hora. E eu também libero vocês um pouco antes das 8, tá? Eu coloco até 8, mas eu termino um pouco antes, porque já é de noite. Em especial agora que a gente voltou para as atividades normais. Vocês não podem ficar só assistindo monitoria. Tem coisa para fazer, tem N outras coisas que vocês têm que fazer. Em especial, comer, se alimentar é importante. E quem sou eu? Que ser humano sou eu para aprender vocês aqui, tá? Então, acho que por hoje tá bom. Já falei demais. Aí, ó, eu gastando tempo. Ai, Flávia, até. Até, minha gente. Desligar Vou te mandar aqui. mensagem no WhatsApp. Sucesso. Até então, amanhã é quarta. Então, encerrar a chamada aqui. E, para quem está assistindo a gravação, eu também preciso parar a gravação.